O mundo era uma sinfonia de caos, onde a harmonia havia sido esquecida e a desordem reinava suprema. A maldade tinha se infiltrado nos corações da humanidade, como uma sombra que se espalha silenciosamente. A perversidade corria desenfreada, um fogo furioso consumindo cada fragmento de bondade, deixando um rastro de destruição. A esperança parecia perdida, uma lembrança distante desaparecendo na escuridão crescente, como uma vela que se apaga lentamente. No entanto, em meio a essa desolação, um sussurro surgiu. Um sussurro de fé, um sussurro de obediência, um sussurro que prometia mudança, um sussurro que em breve ecoaria através dos tempos, carregando consigo uma mensagem de esperança e renovação. Este foi o sussurro que encontrou seu lar no coração de Noé, um homem de fé inabalável e coração puro. Noé, um homem de fé inabalável, recebeu um chamado extraordinário de Deus, um chamado que mudaria o destino da humanidade. O Criador, aflito com a maldade que manchava sua criação, declarou um dilúvio vindouro, um dilúvio que lavaria a maldade e ofereceria uma chance para um novo começo, uma nova era. Noé, escolhido por sua retidão, foi encarregado de uma missão monumental: construir uma arca, um navio colossal de salvação, um farol de esperança na tempestade que se aproximava, um símbolo de fé e perseverança. Imagine o peso de tal tarefa: estar sozinho em uma ilha de fé, em um mar de descrença. O mundo de Noé zombou. Seus vizinhos zombaram. Mas Noé, com o coração ligado à promessa de Deus, permaneceu firme. Ele era um homem justo em um mundo faminto por justiça. Sua fé era uma âncora inabalável na tempestade da dúvida. A integridade de Noé era um farol, um contraste gritante com a escuridão que havia envolvido a humanidade. Ele era um homem de princípios, um homem de palavra. Quando Deus falou, Noé ouviu. Quando Deus ordenou, Noé obedeceu. Não houve hesitação, nenhuma barganha, apenas uma confiança simples e profunda no plano divino. Você já parou para pensar se está ouvindo a Deus, assim como Noé ouviu? Será que estamos realmente nos esforçando para viver de acordo com os pedidos dele? Para não falar mal dos outros, evitar a traição ou resistir à tentação de desejar aquilo que não nos pertence? Pequenas atitudes que, aos olhos de Deus, fazem toda a diferença. Este é um convite para refletirmos juntos e caminharmos em direção a uma vida mais alinhada com os ensinamentos do nosso Criador. Inscreva-se no canal Parábolas Secretas, compartilhe essa mensagem para ajudar outros e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador que pode te ajudar a crescer espiritualmente e fazer a vontade de Deus em sua vida. A construção da arca foi um testemunho da fé inabalável e da perseverança implacável de Noé. Ele enfrentou desafios inimagináveis, mas nunca vacilou. Dia após dia, ano após ano, ele trabalhou. Cada amanhecer trazia novas dificuldades, mas também renovava sua determinação. O baque rítmico do martelo contra a madeira ecoava por todo o vale, um som que se tornou sinônimo de esperança. Cada martelada, um ato de obediência. Cada golpe, uma declaração de fé. Cada prancha, um testemunho de sua crença inabalável. Cada peça de madeira, uma prova de sua dedicação. Décadas se passaram, as estações mudaram, mas Noé persistiu. Nem o calor escaldante do verão, nem o frio cortante do inverno o detiveram. A arca, uma estrutura colossal de madeira de gofé, começou a tomar forma. Cada dia de trabalho a aproximava da conclusão. Ela se ergueu como um símbolo tangível de esperança, um lembrete visível da promessa de Deus, uma promessa de salvação e renovação. Em meio ao ridículo e à dúvida, Noé permaneceu firme. Sua fé era sua fortaleza. Sua fé, sua perseverança, sua obediência inabalável. Essas foram as ferramentas com as quais ele construiu mais do que apenas uma arca. Ele construiu um legado que ecoa através dos tempos.
40 dias e 40 noites. O dia chegou. Os céus se abriram, desencadeando um aguaceiro como nenhum outro que o mundo já tinha visto. As chuvas caíram, implacáveis e impiedosas, transformando a terra em um mar agitado e revolto. As zombarias e os gracejos, antes tão persistentes, foram silenciados pelo rugido do dilúvio. Noé, sua família e os animais confiados aos seus cuidados estavam seguros dentro da arca. Imagine a mistura de emoções que devem ter surgido dentro dele: medo do poder bruto da enchente, tristeza por um mundo perdido e uma profunda gratidão pela proteção de Deus. Conforme a arca flutuava sobre as ondas, ela se tornou um símbolo de esperança, uma promessa cumprida. Um novo amanhecer. As chuvas cessaram, a enchente baixou, e depois de meses flutuando, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Quando Noé pisou na terra encharcada, ele foi saudado por um mundo lavado e limpo. O ar, antes denso com o fedor do mal, agora era fresco e puro. Um novo dia havia amanhecido. Um arco-íris, um símbolo da promessa de Deus, se estendia pelos céus. Era uma promessa de que nunca mais o mundo seria destruído por um dilúvio. Era uma aliança de esperança, um testemunho do poder da fé e da obediência. Noé, com o coração transbordando de gratidão, ofereceu um sacrifício de ação de graças. A fumaça subindo como uma oração aos céus. Uma história antiga para os tempos modernos. A história de Noé não se limita às páginas de um livro antigo. Ela transcende gerações e culturas, oferecendo lições valiosas para todos nós. É uma narrativa atemporal, um testemunho duradouro do poder da fé e da perseverança. A história de Noé nos ensina sobre a importância de acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. Em um mundo frequentemente consumido pelo cinismo e pelo desespero, a história de Noé serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a fé pode iluminar o caminho. Ela nos inspira a manter a esperança viva. Podemos não enfrentar uma enchente física, mas todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas. Essas tempestades podem ser emocionais, financeiras ou espirituais. Desafios surgem, dúvidas se insinuam, e podemos nos sentir como se estivéssemos sendo jogados de um lado para o outro, em um mar turbulento. É nesses momentos que a história de Noé ressoa mais forte. É nesses momentos que devemos nos apegar à nossa fé, assim como Noé se agarrou à arca. A fé pode ser nossa âncora, nossa força em tempos de adversidade. Sua arca. Aguarda. A história de Noé é um chamado à ação. Um chamado para construirmos nossas próprias arcas de fé, para nos mantermos firmes em nossas convicções, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando, para confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Sua arca de fé pode não ser feita de madeira de gofé, mas será construída com os mesmos materiais: crença inabalável, obediência constante e um coração cheio de esperança. Então, comece a construir hoje. Sua arca o aguarda.